COP orgulhosamente apresenta mesa de debates com Coronel Araújo Gomes, advogada Mariana Lixa, Tenente Coronel Uira Ferreira, Delegado Fabrício Oliveira e Coronel Alessandro Visacro. Com o tema: a problemática da aplicação das leis de tempos de paz nas ações policiais em condições análogas a terrorismo. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Imensa satisfação poder estar essa tarde aqui no COP Internacional, sobretudo compartilhando essa mesa de debates com pessoas tão ilustres, pessoas pelas quais eu nutro a mais profunda admiração, mais profundo respeito. Gostaria de chamar a atenção também para o fato de nós, além de nós 5 presentes aqui, o nosso amigo Giovanni Spinelli, ele é analista de inteligência independente da OTAN, ele está nos acompanhando online, diretamente da Itália, e ele também vai participar dessas conversas, dessas ideias, dessas provocações que nós pretendemos trazer muito brevemente nessa tarde de hoje. Como foi dito, a ideia que nos motiva, a ideia central dessa mesa de debates é a problemática da aplicação das leis em tempos de paz no julgamento criminal e disciplinar das ações policiais brasileiras em condições análogas ao terrorismo. Eu vou, como mediador desse debate, eu vou me permitir trazer algumas ideias, algumas provocações, para que a partir daí a gente possa discorrer a respeito. O que eu vou falar aqui, muito brevemente, acredito que eu não vá consumir mais do que 5 minutos, está diretamente associado ao que o delegado Fabrício, na tarde de hoje ainda, salvo o melhor juízo, às 16 horas, vai abordar numa apresentação excepcional. Eu já tive a oportunidade de assistir, recomendo que todos assistam. O delegado Fabrício é o coordenador de recursos especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai abordar a defesa da territorialidade daqueles espaços segregados, ou seja, daquelas comunidades, na capital fluminense. Então ele vai tratar da defesa daquela territorialidade. No dia 23, pela manhã, quarta-feira, último dia do evento, eu vou abordar a construção dessa territorialidade. Então, até previamente eu consultei o delegado Fabrício, para poder fazer uma abordagem que fosse convergente. Então, reitero, ele vai tratar sobre a defesa dessa territorialidade, a forma com que esses atores armados não estatais fazem a defesa dessa territorialidade, e eu vou tratar na quinta-feira de manhã como essa territorialidade é construída. Por que eu estou chamando a atenção desse aspecto? Porque essa minha abordagem inicial aqui, ela depende sobremaneira desse entendimento. Então, na verdade, acho que seria até o ideal da gente tratar disso depois de ver a apresentação do delegado Fabrício, ver a minha apresentação. Mas o que eu trago aqui, a título de questionamento, provocação, subsídio para o debate? Isso que a gente tem aí, de certa forma, pode ser entendido como espectro do conflito. É uma perspectiva linear, cartesiana, mas enfim, nós observamos que no lado esquerdo nós temos a condição de paz total, paz estável. E na extrema direita a gente tem a situação de conflito armado, de guerra. Então a gente percorre esse espectro de conflitualidade, saindo ali da paz estável, passando por crimes comuns, tensões internas, distúrbios interiores. A gente entra naquilo que o direito internacional humanitário ou o direito internacional dos conflitos armados chama de conflito armado não internacional. E depois a gente vai para o espectro da guerra total, da guerra ilimitada, daquela visão clássica, tradicional do conflito armado, como a gente vê hoje na Ucrânia, por exemplo. E ali é o que o direito internacional humanitário chama de conflito armado internacional, regulado pelas 4 convenções de Genebra de 49, mais o protocolo adicional 1 de 1977. Mas o que eu quero mostrar com isso? Quando a gente pega esses 3 ramos do direito, a gente vai começar falando inicialmente do direito interno,
ele tem uma abrangência. É lógico que esse slide ele apresenta uma estruturação didática, tá? É lógico que o direito interno ele não cessa na situação de conflito. Então, por exemplo, se um ucraniano cometer um assassinato, um homicídio na Ucrânia hoje contra um outro cidadão ucraniano, em tese ele ainda comete um crime no escopo do direito interno. Mas essa ilustração aí ela tem fins didáticos. Então a gente trata inicialmente ali de crimes comuns, tensões internas, alguma coisa de insurgência ainda no escopo do direito interno. Quando a gente fala de conflito, e aí até eu trouxe ali para tentar ilustrar um pouco disso, uma imagem ali do caso do Amarildo, na Rocinha, que foi um caso emblemático, que traz uma série de outras implicações e considerações que nós poderíamos aprofundar. Mas é só para ilustrar a ideia do direito interno. Quando a gente entra num conflito armado, a gente entra no ramo do direito, que é o direito internacional dos conflitos armados, ou direito internacional humanitário. Como eu falei, quando nós tratamos de conflitos entre estados, aquela perspectiva tradicional, ortodoxa, nós nos referimos às 4 convenções de Genebra, a última delas de 1949, e ao protocolo adicional número 1 de 1977. Mas quando nós tratamos de conflitos protagonizados por atores armados não estatais, nós entramos no artigo 3º comum da Convenção de Genebra, mas nós tratamos especificamente do protocolo adicional 2 de 77. O protocolo adicional 2 de 77, ele teve como referência, como referencial histórico, as guerras de descolonização que se seguiram à Segunda Guerra Mundial com o desmantelamento dos impérios neocoloniais, sobretudo inglês e francês, europeus, na segunda metade do século XX. Esses conflitos terminaram em 75, o protocolo é de 77. Então o protocolo já nasce caduco, é por isso que ele não abrange integralmente toda forma de violência protagonizada por atores armados não estatais. E aí a gente tem um outro ramo do direito, que embora tenha antecedentes muito remotos, lá com o Persa, o cilindro de Ciro, mas o marco dele é 1948, com a Declaração dos Direitos Humanos. É o direito internacional dos direitos humanos. Ele não se encerra com o conflito armado, mas ele passa a ter que existe uma coexistência, uma convergência com o direito internacional humanitário. Ali, para ilustrar o direito internacional dos conflitos armados, ou direito internacional humanitário, tem uma foto de um julgamento, ficou conhecido como julgamento Dachau, onde foi um campo de concentração alemão, mas esse julgamento tratou de um massacre perpetrado por tropas alemãs contra prisioneiros de guerra norte-americanos na cidade de Malmedy, um pouco ao sul da cidade de Malmedy, na Bélgica. E a outra imagem ali, para ilustrar o direito internacional de direitos humanos, alguns ativistas protestando em frente à Casa Branca com relação à existência do campo de prisioneiros de Guantánamo. O que eu quero mostrar com essa imagem? Quando nós tratamos, por exemplo, som alto, a polícia é chamada o problema do som alto, ou a polícia ela é requerida por um marido que bateu na mulher, na Lei Maria da Penha, ou um furto de um automóvel, isso é direito interno, não tem dúvida nenhuma. Mas quando nós pegamos a realidade das forças de segurança pública no Rio de Janeiro, sobretudo as unidades representadas aqui pelo Tenente Coronel Irá e pelo delegado Fabrício, o BOP e a CORE, respectivamente, elas operam no hiato que existe entre o direito interno, o direito internacional humanitário e o direito internacional de direitos humanos. Existe um hiato, existe um gap. Ok? E esse gap, ele não é sentido só na nossa realidade, sobretudo por esses dois agentes da lei que estão aqui à minha direita. Esse é um problema que ele é recorrente no mundo inteiro. Só para ilustrar, a gente tem aí uma publicação da Joint Special Operations University, que é um instituto de ensino superior do Comando de Operações Especiais do Departamento de Defesa norte-americano, chamando a atenção justamente para isso, que o exército norte-americano é muito bem treinado para operar no escopo, no âmbito do direito internacional humanitário. Só que quando as equipes, sobretudo as equipes de forças de operações especiais, subordinadas ao SOCOM, são empregadas mundo afora, elas vão operar exatamente nesse vácuo jurídico. Então, eu até utilizei ali a ilustração de soldados americanos e a equipe da CORE, para mostrar que eles estão exatamente dentro desse vácuo jurídico. E se é difícil, se isso cria uma série de dilemas morais, éticos, legais, se cria uma série de conscrições que retiram a liberdade de ação do agente do Estado, isso também cria uma série de oportunidades que são habilmente exploradas justamente por esses atores armados não estatais.
sobretudo quando eles combinam guerra jurídica e guerra da informação. Então, são dois conceitos que não estão incorporados ainda no nosso léxico jurídico, no nosso léxico policial, no nosso léxico militar, mas que os nossos oponentes sabem explorar com grande maestria. Só para ilustrar isso, combinação de guerra jurídica com guerra informacional, a gente vai ter esse tipo de coisa. Isso não acontece do nada, ok? Já me estendi demais. Antes de passar a palavra para os nossos companheiros, vou me permitir fazer uma propaganda aqui, um jabá das minhas obras, até mesmo porque quem entrar no site da Editora Contexto e lançar ali aquele cupom digital vai ganhar 30% de desconto nas minhas obras. E para quem interessar, eu tenho alguns exemplares aqui, a gente quiser a assinatura do autor ali, a gente está à disposição também. Mas desculpem por esse oportunismo aqui de trazer fazer essa propaganda das obras, porque esses são os assuntos que são tratados justamente nesses trabalhos. E aqui eu gostaria de começar ouvindo o nosso delegado Fabrício, sobre a percepção que ele tem acerca dessa realidade, da dura realidade que a CORE enfrenta no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar presente num evento de altíssimo nível, principalmente ao lado de grandes amigos e também com outros amigos aqui na plateia, especialistas do assunto. Foi muito bem colocado esse tema e é uma questão que no Rio de Janeiro nós enfrentamos diariamente, porque muitas vezes, ao observar a atuação do BOPE, a atuação da CORE e de outras equipes especializadas, nós percebemos que, em muitas das vezes, essas equipes têm uma atuação muito mais próxima de uma atuação militar, em um conflito armado, com um grupo militar não estatal, de criminosos, do que com uma atuação policial, de garantir a lei e a ordem, de investigar crimes. Então, essa atuação da polícia, de grupos especializados em conflitos armados internos, muitas vezes fica nesse vácuo jurídico. E isso é muito ruim para os policiais, porque quando você se vê numa guerra irregular, numa guerra assimétrica, você tem que agir, tem que defender a sua vida e a de terceiros, e muitas vezes as condutas que são vistas por policiais, elas não têm uma compreensão positiva do nosso direito interno. E, além disso, dessa dificuldade dos operadores no dia a dia, a gente percebe também que esses criminosos armados, que são integrantes permanentes de grupos criminosos armados, que utilizam armas de guerra, explosivos, táticas de guerrilha, táticas muitas vezes próximas a atos terroristas, eles têm uma repressão penal muito frágil. Então, por isso que a gente vê o tempo todo esses criminosos sendo presos, ficando pouquíssimo tempo na cadeia e voltando para o combate mais uma vez, porque eles são tratados com uma legislação penal interna e não reprimidos da maneira como deveriam pela gravidade de seus atos. Muito obrigado. O Major Leonardo Novo, ex-integrante do BOPE, né, Caveira e tal, ele fala, uma vez ele chegou para mim e falou: 01, chama de 01, né? Eu opero numa situação de guerra, mas amarrado pela lei do tempo de paz. O que eu tentei mostrar ali é que até mesmo se nós utilizarmos a lei da guerra, ela ainda é insuficiente para poder abarcar aquilo. Eu gostaria de ir lá para o outro canto da nossa mesa e perguntar para a doutora Mariana Lixa o que ela acha desse assunto. Boa tarde, senhores. Eu sou a ponta disso tudo, né? Quando uma operação policial ela é mal sucedida, entre muitas aspas, ela geralmente precisa ser judicializada ou cai em órgãos corregencionais. E qual é o grande problema e por que esse assunto ser debatido me traz grande felicidade? Advogados que trabalham no direito policial e especificamente no direito militar são pouquíssimos, com exclusividade. Então, ter essa oportunidade de debater esse tema é muito rico. A grande problemática é que hoje nós colocamos em julgamento policiais que atuam dentro do Estado Democrático de Direito, porque estamos em tempos de paz, né? Não estamos em guerra constitucional declarada, embora exista uma guerra de fato, como todos sabemos, os senhores muito melhor do que eu.
No entanto, em um combate contra um agressor, um oponente que está operando em estado de exceção. Então, aí, os senhores, e os agentes de segurança, os policiais e eu, nós já começamos uma defesa lá atrás. Porque eu já estou trabalhando, legitimado, então, amarrado dentro do Estado Democrático de Direito, eu tenho limites de atuação, aquela conduta policial, ela vai ser julgada e vai ser processada com limites, mas o meu oponente não. O agressor, não. Ele agiu em estado de exceção. Até porque, se tivesse respeitado os limites constitucionais, não teria tido combate, não teria tido enfrentamento, muito menos armado. Então, esse dificultador, ele acarreta uma quilometragem de distância nas defesas policiais. E as defesas policiais, elas têm uma particularidade que, quando a gente está tratando de agente de segurança, a gente não está tratando de uma defesa civil simples e comum. A gente está defendendo toda uma carreira, todo um aparato estatal, está defendendo toda uma operação policial, que às vezes envolve inúmeras equipes de inúmeras forças. Então, ao defender uma operação policial, o advogado defende o Estado, de certa forma ele defende a presença do Estado. Então, quando a gente está falando em paz, ok, o antagonismo é o caos é a ausência do Estado. Como é que o Estado se coloca lá dentro? Com a presença policial. E a presença policial só se faz com repressão. E essa repressão é amarga. Embora, para ser eficaz, precise ser amarga. E isso é uma bela de uma hipocrisia quando isso é trazido para dentro do judiciário. E dentro dos órgãos corregencionais também. Porque não se admite a existência de uma guerra de fato, muito menos de uma guerra de direito. Então, sequer se admite a possibilidade de estarmos em estado constante de guerrilha, estado constante de análogo a terrorismo, de combate urbano em situações análogas a guerras urbanas e guerras civis. Não se admite isso dentro do judiciário. E como que eu coloco em julgamento um policial que teve que entrar num confronto em situação que era totalmente diversa daquela que o legislador pensou quando ele fez a lei, e aí ele combate, ele enfrenta, ele forma aquela operação ela tem consequências, obviamente é para isso que ela é feita, e aí fatalmente ele vai ser colocado em investigação, de uma forma ou de outra. É muito raro uma operação policial que tenha confronto, até porque hoje a gente tem o artigo 16, que obriga, inclusive, a presença de advogado nos interrogatórios com confronto letal, já para dar uma amplitude da importância do interrogatório em confronto letal, envolvendo agentes de segurança. Então, esse cara vai ser investigado, esse policial vai ser investigado, fatalmente. Só que ele está sendo investigado numa conduta onde ele tinha amarras do Estado Democrático de Direito. E aí a gente começa a ver o quanto isso é descalibrado, né? E como calibrar isso um pouco melhor, né? Como que o advogado, como que o judiciário, ele consegue enfrentar isso de uma forma a minimizar esses danos. Infelizmente, isso é uma construção de anos, né? De anos. A gente tenta aproximar hoje um pouco mais o olhar do judiciário e dos órgãos corregencionais ao direito natural, né? A existência e o reconhecimento das guerras de fato. Isso já são teses que a gente vem trabalhando há alguns anos e que agora começam a ser entendidas pelo judiciário, depois de, acho que, pelo menos 4 ou 5 anos que eu falo sobre isso. Então, é um trabalho extremamente árduo, delicado, minucioso e cirúrgico. E falar sobre isso e começar a entender isso como um problema, eu acho que é um importante passo. Só para que vocês tenham ideia, o delegado Fabrício gosta muito de números, né? Então, eu cito com frequência números apresentados pelo Mapa da Violência, que foi publicado em 2012. De acordo com essa publicação, entre 2004 e 2007, os 12 maiores conflitos ao redor do mundo somados, perfizeram um total de 169.574 mortes. O maior deles foi a Guerra do Iraque, um número um pouco abaixo de 77 mil, até mesmo porque esse período corresponde ao pico da violência da Al-Qaeda no Iraque. Em 2006, o jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, se eu não me engano, 7 de junho de 2006, o Zarqawi é morto. Então, esse período corresponde ao pico da violência no Iraque.
Os 12 maiores conflitos ao redor do mundo perfizeram um total de 169.574 mortes. No Brasil, de acordo com o mapa da violência, foram 192.804. O Brasil matou muito mais do que os 12 maiores conflitos ao redor do mundo somados. Um outro número que é interessante, aí é mais associado à realidade do Rio de Janeiro, entre 1987 e 2001, ou seja, entre o ano de início da primeira intifada na Palestina e o ano que antecedeu o início da segunda intifada, ou intifada de Al-Aqsa, morreram 467 crianças no conflito entre israelenses e palestinos. No mesmo período, no Rio de Janeiro, Israel tem cerca de 10 milhões de habitantes, os territórios de Gaza e Cisjordânia perfaz um cerca de 5 milhões, faz um total de 15 milhões. O Rio de Janeiro tem 16, 17 milhões de habitantes. No mesmo período, no Rio de Janeiro, enquanto morreram, no conflito entre israelenses e palestinos, 467 crianças, só no Rio de Janeiro morreram 3.937. Aí eu queria ouvir um pouco do Coronel Uirá sobre como o BOPE vive e maneja essa realidade no dia a dia. Boa tarde a todos, fico muito feliz, Coronel Visacro, conhecê-lo, né? Conhecer pela sua obra da Guerra Regular, e desde que começamos a acompanhar a obra do Coronel Visacro, mudou nosso pensamento sobre a segurança pública e mudou nossa conduta também para avaliar. Delegado Fabrício, grande amigo aqui da CORE, cumprimento e somos irmãos. Eu falo sempre que a CORE e o BOPE são da mesma gestação, né? Só que fomos separados em um momento na maternidade, né? E em algum momento hoje a gente se encontrou, né? As nossas unidades se encontraram, e o que faz diferente no Rio de Janeiro, que os combatentes eles sempre se falam, se conversam. Diferente o delegado falou aqui, o secretário Carrijo, né? Que não existe aquela comunicação diferente. Quem está no combate não tem tempo para vaidade e não tem tempo para outras coisas. Então, Coronel Araújo também, um dos maiores oficiais da Polícia Militar, ex-comandante-geral dessa Polícia Militar de Santa Catarina, os oficiais mais preparados da nossa corporação, a doutora Mariana. O BOPE, praticamente 99% da atividade dele está fora do espectro da segurança pública. Acredito que o Fabrício também, acredito só que o segurança pública faz a antibomba. E a gente com ocorrências de refém que são esporádicas, como em qualquer estado da federação, são esporádicas. A maioria do tempo a gente está trabalhando em cima, trabalhando com equipes com 10, 15 homens armados, reposição de munição de armamento longo, armamento de uso coletivo, atiradores de precisão, socorristas. Então, a gente está cada vez mais se confrontando com esses atores armados não estatais. A gente usa essa definição agora, de acordo com sua obra, e cada vez mais complexo, vendo um criminoso cada vez também preparado, né, à medida que você se confronta com esses homens hoje, né, com esses combatentes. Eu não acredito mais criminosos, eu vejo como combatentes, né, estão prontos também, eles procuram combate, e você vê uma estrutura já hospitalar, uma estrutura jurídica que já os protege. Então, isso cada vez está mais claro para nós. As ações do nosso batalhão são ações diárias, que a gente procura atender, e hoje a melhor coisa que acontece para o BOPE, em virtude das dificuldades do ambiente operacional, é a integração com os outros órgãos, no caso, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Então, a gente tem buscado nas nossas ações cada vez mais integração com os órgãos para facilitar o nosso trabalho, porque cada vez esses atores armados não estatais estão mais articulados, têm mais acesso às estruturas, né, se protegem mais, existe um escudo social que os protege de uma forma muito forte, e nós vamos continuar a nossa missão, e tenho certeza que o doutor Fabrício também, e todos aqui que estão focados na atividade de segurança pública, vão continuar nessa missão. Coronel Visacro, eu falo mais uma vez, é uma grata satisfação conhecê-lo. Seu trabalho realmente tem feito a diferença para o nosso discurso hoje, né? Temos oportunidade de falar com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, passar essa visão em cima da sua obra, do que a gente está enfrentando, e esse trabalho está surtindo um efeito muito bom, porque realmente as pessoas precisam se tomar conhecimento do que está acontecendo, principalmente para nós do Rio de Janeiro. Eu, há muitos anos atrás, eu dei uma instrução lá no BOPE, lá atrás, era tenente, nem esperava, não tinha muita coisa, e eu falava que o Rio de Janeiro, o que acontece no Rio de Janeiro vai acontecer daqui a 20 anos em alguma outra cidade, ou grande centro urbano
do Brasil. E não foi diferente. A gente vê exatamente o crime, as facções criminosas se desenvolvendo ou tendo práticas criminosas, né? Aquela ideologia de facção espalhadas pelos estados da federação. Você pensa, a ação tal aconteceu, foi no Rio de Janeiro. Não, foi no estado do Amazonas. É o traficante que está lá está homiziado no Rio de Janeiro. Enfim, então existe já, o cara está comandando a facção dele da Bahia. Enfim, o crime conseguiu romper as barreiras dos estados. A gente ainda não, a gente trabalha mutuamente, no caso nós e a Core, somos irmãos e trabalhamos, que nós sentimos na dor, né, de ver um companheiro ferido em combate, né, e você, como é que está aí, como é que estão as coisas, está precisando de apoio, vamos para aí, já está equipado aqui, vamos para aí, vamos encerrar junto nessa missão, né, porque quem está no combate é importante. O que importa para quem está no combate é quem está do seu lado na trincheira, né, e quanto mais a gente tiver defesa, melhor ainda. E os órgãos públicos, os órgãos da justiça, cada vez mais sabendo desse quadro que a gente está encontrando, e aquilo que eu falei, né, num confronto armado não tem câmera, né, então ninguém vê o que acontece, às vezes, numa ação onde você precisa enfrentar um criminoso, né, e a gente precisa realmente ter pessoas que nos defendam nessa questão, né, de ter estruturas governamentais que dêem suporte ao soldado. O soldado não pode nunca ficar sozinho, né, na hora de responder, porque ele que vai responder, ele que vai assinar o registro de ocorrência, ele que vai ser chamado na justiça. Então, o comandante também e o delegado precisam estar à frente dos seus homens. E eu, sempre que eu tenho uma ocorrência desse monte, eu falo, o comandante aqui que deu as ordens. O soldado foi escalado, empenhado nessa missão, uma missão do Estado. Então, o Estado confiou aquele policial, escalou uma arma, tem um salário, e ele cumpriu uma missão estatal. Então, ele precisa ser defendido por essas circunstâncias, não deixar o soldado sozinho. Muito obrigado. Isso é importante, até mesmo porque muitas vezes o soldado ele erra o tiro intencionalmente para evitar as consequências jurídicas que ele sabe que pode advir. O Coronel Araújo Gomes foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, presidiu o Conselho dos Comandantes de Polícia Militar do Brasil, a sua fama o precede. Eu queria fazer uma pergunta específica. Santa Catarina é um estado que apresenta bons índices de desenvolvimento humano, é um estado que apresenta bons índices de segurança pública, salvo o melhor juízo, bem superiores à média brasileira de um modo geral, mas Santa Catarina viveu algumas ondas de verdadeiros atentados terroristas, embora a nossa legislação não contemple aquilo que André Luiz Volozin chama de terrorismo criminal, ela peremptoriamente alijou isso, né? Mas Santa Catarina já viveu algumas ondas de ataques terroristas. O senhor podia falar um pouco a respeito para a gente? Com certeza. Em primeiro lugar, sem me demorar nas saudações, mas é impossível compartilhar um debate com pessoas tão ilustres e não falar da honra e do prazer imenso de poder estar tratando de um assunto inovador e, ao mesmo tempo, interessante para quem opera no teatro de operações do dia a dia, principalmente naqueles que são mais críticos. Santa Catarina tem uma condição geográfica que, na verdade, não lhe é favorável em relação à criminalidade. Nós somos um estado que tem a menor distância entre uma fronteira internacional e o Oceano Atlântico. Nós temos uma das maiores concentrações de portos internacionais do nosso litoral, começando em Imbituba e violando um pouco a fronteira política, indo até Paranaguá. Nós temos uma rede de estradas que é resiliente à sazonalidade, funciona o ano inteiro em boas condições. Isso nos faz candidatos potenciais a corredor para escoar a produção de drogas, né, da costa leste da América Latina, né, o que nos colocou, em muitos momentos, em situações bem difíceis, como o combate de facções que nós enfrentamos dos anos 2015 até 2017, quando nós conseguimos virar o jogo. E aí eu vou fazer a minha fala do colega do BOP, dizendo que é preciso observar com atenção os cenários mais críticos, porque o que acontece hoje no Rio de Janeiro é o que potencialmente acontecerá ou poderá acontecer nos outros estados. Eu ainda me lembro, comandante, a primeira vez que os meninos aqui da Boca apareceram de calção, tênis, radinho e fuzil, numa assinatura carioca do tráfico de drogas nos morros ainda incipientes de Florianópolis, revelando uma transferência de tecnologia de criminalidade bastante
preocupante, porque com isso vieram as mesmas estratégias, táticas, práticas e ideologias. Eu gostaria de abordar 3 temas muito rapidamente, né? Eu vejo que nessa situação há 3 atores que têm uma perspectiva jurídica que precisa de um atendimento, de um olhar especial. O manejo do território. Então, nessas situações, de um modo geral, nós temos a união da autoridade responsável pela manutenção da vida civil com a autoridade encarregada das estratégias de combate às forças irregulares. Isso o nosso ordenamento jurídico não prevê. Então, quando a CORE entra para operar num território, ela não consegue interromper a aula das escolas, ela não consegue mudar os roteiros de ônibus, ela não consegue alterar os horários de trabalho para proteger a população civil, e isso fica aqui um desafio da gente discutir. O segundo deles diz respeito aos atores armados não estatais, que não têm um tratamento compatível de neutralização com o risco que eles representam, levando em consideração a experiência de combate, não o nível de treinamento, mas a experiência acumulada de combate, as estratégias adotadas, o conhecimento do terreno, o acesso a armas, munições e artefatos de guerra. E, no terceiro, a questão das tropas que lidam com isso. E, de entre tantos temas que a gente podia abordar, eu vou abordar 2 provocativos, não respondendo. O primeiro deles é a régua que mede o que representa perigo nesse teatro de operações. Porque uma coisa é você ver alguém armado em um estacionamento de shopping e esperar mais 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, para ter certeza se as suas intenções são más e são letais e se ele tem capacidade de fazer isso. Outra é você plotar na luneta do teu fuzil um cara armado de fuzil atrás de uma barricada à espera de uma tropa. Não precisa de mais 1 segundo para definir qual é a capacidade letal dele. Então, esse seria o primeiro tema. E o segundo tema é a responsabilização individual de condutas táticas coletivas. Ora, quando eu comando uma patrulha e determino que alguém faça supressão pelo fogo de um ponto que está interrompendo o avanço de um grupo meu, é impossível imaginar que seja justo que a responsabilidade por esses disparos seja só do operador que está apertando o gatilho. Ele está cumprindo uma missão numa equipe. E é impossível que a gente opere com segurança nesses terrenos se o comandante não puder assumir a responsabilidade da legitimidade das condutas táticas coletivas. Quer dizer, quando ele manda suprimir pelo fogo, pela segurança da sua patrulha, é impossível que, quando o subordinado dele seja chamado a responder, ele só possa dizer: lamento, te ajudo a pagar o advogado, estou torcendo por ti. Que ele não consiga compartilhar essa responsabilidade de maneira técnica. Então, eu lanço essas 3 vertentes de discussão, sem grandes respostas, mas que eu acho que podem ser temas bem interessantes para a gente aprofundar o assunto. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o Spinelli, que está lá na Itália, vai entrar online conosco, eu queria chamar a atenção aqui, ouvindo todos os senhores. Quando eu tive a oportunidade de, ano passado, participar do W2C, uma das ideias centrais que eu levei foi que, até compartilhei, foi um ensinamento que a gente, trabalhando junto com o delegado Carrijo, à época ele era do COT, da Polícia Federal, nós tivemos que fazer um mapeamento das capacidades disponíveis para o enfrentamento à ameaça terrorista. E aquele diagnóstico, uma das coisas que mais nos chamou a atenção, não foram as deficiências que a gente esperava encontrar, foi justamente o contrário, foram as capacidades que nós encontramos na ponta da linha. Então, eu sintetizo sempre brincando, né? Se você tomar um tiro de fuzil, você prefere ser tratado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência da Noruega, da Dinamarca ou do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, né? Então, assim, as capacidades de ponta de linha a gente tem melhor do que ninguém. E eu trago aqui essa ideia, porque ao ouvir o delegado Fabrício, ao ouvir o coronel Irá, ao ouvir o senhor, a própria doutora Mariana Lixa, que trabalha com isso diariamente, como ela disse, ela é a linha de frente desse tema que a gente está tratando aqui, porque aquele policial, depois do combate, vai recorrer a ela, a capacidade nossa de ponta da linha de recurso humano, só o Brasil tem um delegado Fabrício, só o Brasil tem um coronel Irá, só
o Brasil pode contar com um Coronel Araújo Gomes. A capacidade que a gente tem, o potencial que a gente tem é muito grande. As soluções, eu ainda, por mais difíceis que sejam, por mais complexas que sejam, eu ainda acredito que a gente tem essas soluções ao nosso alcance, sem querer ser demagógico aqui, mas ouvindo os senhores falando, a gente vê que a solução está ao nosso alcance, a gente consegue resolver isso. Eu gostaria de a gente passar para o delegado, para o Spinelli, que está lá na Itália, perguntar se alguém tem mais alguma consideração, queria falar mais alguma coisa, trazer mais alguma ideia. Doutora? Então, o Spinelli, ele é agente de inteligência independente da OTAN, ele está conectado conosco online, e ele vai trazer algumas ideias, talvez ele vai ter a liberdade poética, entre aspas, para poder tratar dos assuntos que ele acha mais pertinente. Ele acompanhou os debates hoje na parte da manhã, as apresentações na parte da manhã, e vai trazer um pouco da sua percepção que ele está acompanhando lá no conflito da Ucrânia, diretamente lá da Europa. Perfeito. Agradeço essa oportunidade de poder compartilhar essas informações com profissionais de alto nível como vocês. Eu conheço a qualidade da polícia brasileira, que em mais de uma ocasião eu defini como a melhor polícia do mundo, porque é uma polícia em guerra. Tive a oportunidade de viajar muito pelo trabalho, então tive a possibilidade de ver vários policiais do mundo, mas claramente a realidade mostra para algum tema é muito mais próxima daqueles conflitos que hoje estamos no redor do mundo. Tive também a possibilidade, durante a minha permanência no Brasil, de acompanhar todo aquele debate ligado ao desarmamento. Claramente, pessoalmente, eu acredito que o desarmamento é um ataque contra a liberdade democrática de cada cidadão. Porém, um ataque contra a sociedade. Por que vou explicar isso? Porque em um país onde tem um nível de criminalidade que é muito mais próximo a uma ação de insurgência, não é possível, claramente, que existam limitações operacionais pelas forças de polícia e também limitação para o cidadão comum de ter uma arma legalmente registrada. Claramente, com o novo presidente, com o presidente Bolsonaro, isso está mudando. Eu acredito que é a coisa mais positiva que eu vi nos últimos 20 anos. Por que falo isso? Porque hoje nós estamos vivendo esse conflito na Ucrânia, que é um conflito convencional, porque atualmente são dois atores estaduais que estamos lutando de jeito muito violento. Só para falar, os dados de hoje registram 14 mil soldados russos matados em combate. Claramente, por que falo isso? Porque hoje o pessoal da Ucrânia está vivenciando uma exigência devido à falta de armamento. Até alguns anos atrás, era absolutamente proibido na Ucrânia o pessoal civil de ter arma. Em verdade, até poucas semanas antes da invasão russa. Além disso, se nós voltamos em 1994, nós vamos lembrar que no memorândum de Budapeste, a Ucrânia se comprometeu
a se desarmar a nível da defesa atômica e entregar na Rússia 1.900 míssil com testado nuclear múltipla. Ok. Em troca de segurança, foi assinado esse memorando onde a Rússia, primeiramente, se comprometia de garantir a segurança da Ucrânia, e junto com os Estados Unidos, Inglaterra, e depois França e China. Por que falou isso? Porque isso é um exemplo como o desarmamento é uma constrição à liberdade da pessoa. E até que nós conseguimos falar livremente assim, bater um papo, tudo bem. Mas você sabe melhor que eu, sendo vocês combatentes do dia a dia, que quando começam as armas a cantar, quando o conflito começa a pegar aquela confliction de alto nível, que tem arma tem chance. Alô? Alô? Estamos ouvindo perfeitamente. Sim, que tem arma tem chance. Que não tem chance alguma. Então, o que acontece? Hoje, fazendo um paralelo, a Ucrânia se desarmou acreditando na proteção internacional e tendo direito, pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas, ao direito de defesa, a entregar suas armas. 4 semanas atrás, tudo esses planos foram a cair. Claramente, esse é um assunto conhecido de 2010, porque a gente tinha ciência disso já a partir de 2014. Porque toda a preparação da parte do exército ucraniano e da parte daquele que depois se transformaram nas forças de proteção territorial começou em 2014. Mas o povo não tinha arma. Só para ter uma ideia, só nos 3 dias depois da invasão, o governo liberou as armas para poder armar 2 milhões de civis. Claramente sem treinamento especializado, foram criados essa área de treinamento, principalmente na Ucrânia Ocidental, para treinar os civis. Civis estão falando de médicos, pedreiros, engenheiros, mecânicos. Qualquer um tinha capacidade de ter um fuzil na mão. Para poder ter uma resposta a uma invasão de grandíssimo porte, uma guerra convencional, mais ou menos com 200 mil soldados, que tinha o objetivo de pegar a Ucrânia, e claramente o conflito não vai parar só na Ucrânia, não vamos ser hipócritas e se esconder atrás de um dedo. Mas isso para poder entender o quê? Que no último momento, depois que a desgraça aconteceu, a população foi obrigada a ser armada. E se hoje o exército regular ucraniano, as forças de proteção territorial e os atores, entre aspas, estrangeiros, que vou precisar para vocês, não sou mercenário,
mas são atores que estão nos colocando uma assistência muito importante, claramente com o suporte da comunidade internacional de inteligência, está dando os resultados. Hoje, as perdas russas é incrível. Se nós pensamos de um confronto de só 3 semanas, ok? Isso por quê? A importância do povo armado, de um povo que está sendo preparado, está sendo estruturado naquela que é chamada de doutrina ROC, que está para Resistance Operating Concept, na base daquele que era durante a Guerra Fria, a estrutura stay behind, a estrutura capaz de criar aquela atividade praticamente de atuação, de suporte clandestino às forças regulares. Tudo isso por quê? Porque antigamente ninguém pensava que o cidadão comum podia ter direito a ter uma arma. Que esse direito é um direito porque o cidadão é governo. O cidadão tem direito a eleger o próprio presidente. É porque é necessário uma grande abrangência entre o cidadão comum e as forças policiais ou as forças armadas. Porque no momento que se apresenta uma catástrofe como essa, só isso vai ter um fim porque uma população se transformou em soldados. Porque só o exército ucraniano não teria absolutamente hoje capacidade numérica, não técnica, numérica, de enfrentar um colosso militar como a Rússia. Também tendo uma importante assistência internacional e também tendo uma capacidade de informações muito elevada. Isso por quê? Porque, tecnicamente, a arma é democracia. Se a arma é na mão de gente certa, não claramente de bandidos terroristas. Ok? Está me ouvindo aí, Spinelli? Muito obrigado. Sim. Spinelli, muito obrigado pela intervenção. Nosso tempo aqui se esgotou, foi na marca. Agradeço muito aí a sua paciência. Nós tivemos um delay muito grande aí para o Spinelli teve que aguardar essa mudança de horário. Agradeço muito a intervenção dele, agradeço muitíssimo a intervenção da doutora, do senhor coronel, do Fabrício, do coronel Uirá, e agradeço sobretudo a organização do evento que me deu a oportunidade de estar aqui com os senhores e com a senhora na tarde de hoje. Muitíssimo obrigado.